Conquista, guerra, fome e morte. É só falar esses nomes que a gente já reconhece na hora, né? São figuras superpoderosas que estão em todo lugar. Filmes, jogos, livros. Mas, por trás de toda essa fama na cultura pop, existe uma lenda com raízes muito, mas muito profundas e misteriosas. Olha só que interessante. Histórias mais novas, como o anime Os Sete Pecados Capitais, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, pegam essas figuras e dão uma repaginada total, transformando elas em jovens heróis. Isso só mostra como esses conceitos são tão fortes que continuam fascinando e sendo reinventados até hoje. E essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder aqui. Para isso, vamos deixar a cultura pop um pouquinho de lado e fazer uma viagem de quase 2000 anos no tempo, direto para a fonte original de tudo. Então, bora mergulhar nessa história. Nessa primeira parte, a gente vai direto na origem da coisa. Vamos, digamos assim, abrir o livro e entender o cenário super dramático onde esses cavaleiros apareceram pela primeira vez. Pois é, a lenda toda nasce de uma visão que está registrada lá no livro do Apocalipse, que muita gente também conhece como Revelação. Nela, o apóstolo João, que estava exilado por causa da fé dele, recebe uma série de visões sobre o fim dos tempos. É exatamente aqui, nessa profecia tão antiga, que os cavaleiros dão as caras. A cena que é descrita é de arrepiar. Imagina só, João vê um trono lá no céu e, na mão de Deus, tem um pergaminho que guarda todos os segredos do futuro. Só que tem um detalhe, ele está trancado com 7 selos. E o drama só aumenta quando anunciam que ninguém, absolutamente ninguém em todo o universo é considerado digno de quebrar os selos e ler o que está escrito. A angústia é tanta que João simplesmente começa a chorar. Mas aí, quando tudo parece perdido, surge uma esperança. Aparece uma figura, descrita como um cordeiro que parecia ter sido morto, uma referência bem clara a Cristo, e ele é o único considerado digno. Ele pega o pergaminho e, a partir daí, o cenário está pronto para a revelação dos segredos do futuro, um selo de cada vez. E é aqui que a ação começa para valer. Conforme o cordeiro vai quebrando os primeiros 4 selos, um por um, 4 cavaleiros simplesmente aterrorizantes são libertados para cavalgar sobre a terra. O primeiro selo é rompido. Uma das criaturas viventes grita com uma voz que parece um trovão: "Vem!" E aí surge o primeiro cavaleiro. A descrição é super forte, né? Um cavalo branco, um cavaleiro com um arco, uma coroa e com um propósito muito claro: conquistar. Mas o que ele representa de verdade? É aqui que o mistério começa a ficar bom. O mais fascinante aqui é que ele é ambíguo. Como o slide mostra, o cavalo branco pode tanto simbolizar algo puro, como o evangelho se espalhando, quanto pode representar o engano, uma paz de mentira imposta por um conquistador. Esse debate é a chave para entender a profecia toda. Ok, o cordeiro abre o segundo selo. Outra criatura chama e o próximo cavaleiro aparece. E olha, dessa vez não tem ambiguidade nenhuma. Montado num cavalo vermelho fogo, a missão desse cavaleiro é bem explícita: acabar com a paz na terra. E para isso, ele ganha uma espada enorme, um símbolo que não deixa nenhuma dúvida do tipo de conflito que está vindo por aí. A questão aqui é bem direta. Esse cavaleiro representa o conflito, a guerra, o derramamento de sangue em larga escala. Ele é, basicamente, a personificação da guerra. Com a abertura do terceiro selo, um novo tipo de horror é liberado. Esse cavaleiro traz uma crise não de violência direta, mas de sobrevivência básica. A voz que surge com esse cavaleiro anuncia uma inflação absurda nos alimentos básicos. Para a gente ter uma ideia, 1 denário era o salário de um dia inteiro de trabalho. Ou seja, a pessoa ia ralar o dia todo só para conseguir comprar comida para si mesma, enquanto os artigos de luxo, como o azeite e o vinho, continuavam lá intocados. É um retrato bem forte da desigualdade social em tempos de crise. Aquela balança na mão dele não tem nada a ver com justiça, não. É um símbolo de racionamento, de preços absurdos. Esse cavaleiro é a fome, o colapso econômico que, muitas vezes, vem logo depois da devastação da guerra. Finalmente, o 4º selo é quebrado, e o último cavaleiro, que talvez seja o mais temido e o mais explícito de todos, faz a sua entrada. O detalhe aqui é único. Esse é o único cavaleiro que tem um nome revelado no texto: Morte. E ele não cavalga sozinho. O inferno, ou Hades, o reino dos mortos, vem logo atrás, pronto para recolher as vítimas.
Esse cavaleiro é, basicamente, a soma dos 3 anteriores. Ele recebe o poder de matar de todas as formas que a gente possa imaginar. Com a espada da guerra, com a fome, com a peste e até mesmo com os animais selvagens. Ele é a devastação completa. Agora que a gente já conheceu os 4, vamos voltar para o maior enigma dessa profecia toda, o debate gigantesco que existe em torno do primeiro e mais misterioso deles. Esse slide aqui resume a questão perfeitamente. Existem 2 interpretações principais, e elas são totalmente opostas. De um lado, tem uma galera que vê o Cavaleiro Branco como uma figura do bem, representando o próprio Cristo ou o Evangelho se espalhando. Do outro lado, uma interpretação, talvez a mais comum hoje em dia, diz que ele é o anticristo, um enganador que imita Cristo para conquistar o mundo com uma falsa paz, para só depois mostrar suas verdadeiras intenções. Herói ou vilão? A resposta para essa pergunta muda o jeito como a profecia inteira é interpretada. Mas olha, independentemente de quem seja o primeiro cavaleiro, a imagem dos 4 juntos se tornou um símbolo cultural extremamente poderoso. E a pergunta que fica é: por que essa lenda de quase 2000 anos ainda mexe tanto com a gente hoje? A resposta começa com a escala do poder deles. O texto diz que foi dada autoridade aos 4 sobre uma parte da terra. E que parte é essa? 1/4. Eles têm poder para tirar a vida de 1/4 da população mundial. É um número que choca e que dá uma dimensão da catástrofe que eles representam. E é por isso que a lenda não morre. Os cavaleiros não são só personagens de uma profecia antiga. Eles são a personificação dos nossos medos mais básicos e universais. Conquista, guerra, fome e morte. Essas são as calamidades que assombraram todas as civilizações em todas as épocas. Eles funcionam como um alerta atemporal sobre como a nossa existência é frágil. E a gente termina com essa reflexão. O que esses cavaleiros realmente significam? É uma previsão literal de coisas que ainda vão acontecer? Uma representação simbólica dos problemas que a gente sempre enfrentou? Ou uma lição sobre as dificuldades que a humanidade já superou? Talvez a verdadeira força dessa lenda esteja justamente aí, no fato de que ela pode ser tudo isso ao mesmo tempo. Fica aí pra gente pensar.